Dia 1º de fevereiro. Deputado Eduardo Cunha, quais seriam as prioridades caso o senhor seja eleito em fevereiro presidente da Câmara dos Deputados? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que introduzir o conceito que a nossa principal plataforma da campanha à presidência é a independência do Poder Legislativo, a independência da Câmara dos Deputados. A Constituição Federal fala que os poderes são independentes e harmônicos entre si. A gente vai buscar a independência de não ser uma casa que não seja submissa ao governo e nem seja uma casa de oposição, que a gente possa elevar a autoestima dessa casa, uma presidência com altivez, que as pautas possam ser colocadas independente da concordância ou não, que a maioria possa se manifestar através do voto. Então a principal prioridade é o exercício da independência. Todos os demais pontos serão consequências, porque nós vamos apreciar matérias relevantes, matérias como reforma política, reforma tributária, temos que colocar em votação, mas o mais importante é o conceito de manter a casa independente e altiva. Numa democracia presidencialista, onde a relação entre os poderes exige freios e contrapesos, como seria a relação do Congresso com o Palácio do Planalto no seu mandato? Institucional, como diz a Constituição, nós não estamos pregando reinventar a roda, nenhuma bravata. A gente só quer que os poderes sejam independentes e harmônicos entre si. Então é a independência da casa com harmonia com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, sem qualquer submissão do Poder Legislativo, seja ao governo através do Poder Executivo, ou seja até mesmo ao Poder Judiciário. A casa tem que se colocar no seu devido lugar, ser respeitada pela sociedade, pelo exercício do seu papel constitucional e ter esse papel exercido com independência. Que reformas o senhor elencaria como importantes e factíveis para os próximos 2 anos? Bom, em primeiro lugar, nós temos que tratar da reforma política com certeza absoluta, porque a reforma política só não foi votada até hoje porque houve uma obstrução do PT nesse mandato passado. O que aconteceu é que haviam propostas, essas propostas o PT não queria votá-las, consequentemente, naquele momento, houve uma obstrução parlamentar, se decidiu não pôr-la em votação, se constituiu uma nova comissão, houve uma proposta de emenda constitucional, essa proposta também teve a obstrução do PT na Comissão de Constituição e Justiça, onde ela sequer foi admitida. Então nós temos que fazer com que isso seja admitido e possa ter uma tramitação célere. A reforma política tem que ser discutida independente das opiniões de quem quer que seja, para que a gente encontre um termo, leve à votação e a maioria vença em cada ponto. Depois da reforma política, outra reforma mais importante que temos, que todo mundo sempre fala, é a tributária. Mas a reforma tributária, ela é uma reforma que ela é muito mais complexa, porque você mexe com a arrecadação de entes federados. Então a gente precisa discutir o Pacto Federativo, porque a discussão do Pacto Federativo ele é maior do que a reforma tributária, porque nós temos que discutir que receitas ficam para cada ente federado, com que obrigações ele tem por essa receita. Ou o inverso, que obrigação nós vamos dar para cada ente federado com a receita para o seu financiamento. Então essa discussão é uma discussão que são essas duas discussões forem levadas adiante, já teria sido um grande ganho institucional. Além disso, nós vamos colocar o orçamento impositivo para as emendas de bancada. Reforma política inclui um número muito expressivo de variáveis. Reforma no sistema político eleitoral, reformas que combateriam a corrupção. A exatamente que reformas o senhor se refere? Não, eu estou falando de reforma política, não de combate à corrupção. Já tem legislação para combate à corrupção, que você pode aperfeiçoá-la, é uma coisa completamente independente do tratamento da reforma política. A reforma política você tem que discutir como se dará as eleições e como financiá-las. E essas eleições, como ela se dará, ela terá efetivamente uma mudança de legislação eleitoral. A outra, você tem a legislação dos partidos políticos e até de mudanças constitucionais. Eu tenho o meu pensamento, mas certamente eu não tenho condições de te afirmar se o meu pensamento vai ser o da maioria da casa, talvez até não seja em alguns pontos, e, consequentemente, a casa, pela sua maioria, vai decidir. O que nós temos que fazer é debater fim de coligação proporcional, coincidência de mandatos, se nós vamos ter ou não cláusula de barreira, se nós vamos efetivamente diminuir o tempo de campanha, como será o financiamento público, privado, como será a eleição proporcional, se ela será distrital, distritão, se ela será lista ou não lista, enfim, são uma série de temas para serem debatidos que serão debatidos. A votação do orçamento impositivo ainda não terminou. O que o senhor elencaria de novidade para esse ano que se inicia dentro desse tema? Ficou o término da votação da proposta de emenda constitucional, que foi votada na Câmara, foi ao Senado, foi modificada, voltou à Câmara, foi votado o primeiro turno da PEC, resta o segundo turno. Mas o orçamento impositivo já foi implementado sob a gestão de Henrique Alves,
porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi relatada pelo PMDB, pelo Danilo Forte, para o ano de 2014, e foi relatada pelo senador Vital do Rego para o ano de 2015, prevê a implementação e já está em vigor o orçamento impositivo. Então, o que nós vamos fazer é apenas constitucionalizar a norma que já está sendo aplicada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que eu falei do orçamento impositivo é que nós vamos aumentar esse orçamento impositivo. Não vai ficar restrito apenas às emendas parlamentares individuais. Vamos estendê-los às emendas de bancada. Em todas as democracias modernas, o Congresso enfrenta desafios em relação à popularidade e à aprovação. De que forma resgatar a imagem do Congresso junto à população? Exercê-los com independência, não ser submisso ao governo, não ser um puxadinho do outro poder e, ao mesmo tempo, também não ser palanque eleitoral para o exercício de oposição. Esse é o principal ponto. A recuperação da imagem do Congresso passa pelo seu exercício independente e a sua pauta ser uma pauta que vai de encontro com a sociedade, para que a gente possa ter um parlamento altivo. Como conciliar independência com apoio ao Palácio do Planalto? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A governabilidade, ela é expressada por matérias que têm a ver com o interesse do governo ou com a sua necessidade da sua governança, que são colocadas, serão pautadas, serão votadas. Se o governo tiver a maioria, ele vencerá. Se não tiver, ele pode perder. Agora, pautas de natureza ideológica, de programações partidárias, essas são outras pautas que não têm nada a ver com a governabilidade. É perfeitamente possível você conciliar qualquer independência com o apoio majoritário a uma base de governo que seja maior. Para isso, a constituição da base de governo se dá através de coalizões ou através da própria resultante do processo eleitoral. Então não quer dizer que um parlamento que esteja majoritariamente favorável às propostas de governo não seja independente por isso. O que é ser um parlamento independente? Ele não ter problema de pautar qualquer matéria que não seja de interesse do governo, não necessariamente ficar contra o governo. Por exemplo, o orçamento impositivo não teria sido pautado se o PT tivesse a presidência da Casa. Ao mesmo tempo que o decreto legislativo que revogava o decreto dos Conselhos Populares de autoria da Presidência da República foi pautado por Henrique Alves e foi votado. Dificilmente um presidente do PT votaria um decreto legislativo para revogar um decreto da Presidência da República. Isso é um efetivo exercício da independência. E essa independência, que também foi no Congresso Nacional, quando nós aprovamos uma resolução que os vetos trancariam a pauta após 30 dias da sua publicação, também é outro exercício de independência. Assim, quando Michel Temer foi presidente da Casa, ele deu a interpretação que as medidas provisórias só trancavam as pautas de projetos oriundos do Poder Executivo. Isso é exercício de independência. Não é pelo fato de você apoiar ou não o governo que você é mais ou menos independente. A independência é ato, é gesto, exercício de um poder como poder. Para a gente finalizar a nossa conversa, deputado, por que o senhor entende que deveria ser o próximo presidente da Câmara dos Deputados? Bom, em primeiro lugar, a gente já falou que a Casa não deseja, no momento que você não teve no processo de hegemonia eleitoral, que não houve a hegemonia política do mesmo partido que comanda o Poder Executivo, comandar o Poder Legislativo. Por outro lado, hoje a Casa está comandada por Henrique Alves, que não foi candidato à reeleição, consequentemente está sob o meu partido, o PMDB. Terceiro, a gente teve, na medida que partidos hoje, tem 28 partidos com representação na Casa, o PMDB tem 66 deputados, o próprio PT, que é o partido que tem mais deputados, tem 69, ou seja, os dois juntos têm 135 deputados, a Casa não aceita que 135 dirijam 513. Então é preciso que se construa. O que a gente fez foi construir. Ninguém é candidato de si mesmo. Não é porque um dia alguém já ocupou a presidência que tem que ter o direito de voltar à presidência. Não é porque eu resolvi ser presidente, pela minha vontade e ambição pessoal, que certamente todos os 513 parlamentares podem almejar presidir e têm a legitimidade para isso, mas você precisa construir uma proposta que tenha uma aceitação entre várias correntes da Casa. O que a gente fez foi construir, através do debate, uma plataforma. Essa plataforma foi sendo aceita, foi obtendo apoio e, consequentemente, por isso nos estimulou e nos torna quase que compulsória uma candidatura que a gente leve essa plataforma para ser debatida no plenário e submetida à votação dos nossos colegas. E é isso que faremos no dia 1º, para buscar uma Casa independente, que funcione com altivez, que não seja submissa a poder nenhum, mas que não seja também palco de um palanque eleitoral. Deputado Eduardo Cunha, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a todos vocês. Eu conversei com o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, ele que é um dos candidatos à presidência da Câmara dos Deputados no próximo dia 1º